Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Então, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu estou hesitando, mas hoje eu vi o vídeo do CEO Brasil da Royal Enfield. E eu assisti todo o vídeo, né? Tá lá no YouTube. E depois que eu assisti todo o vídeo, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o pós-venda dessa motocicleta e um pouquinho dela. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo grande, um vídeo maçante, né? Um vídeo sacal, não é? Então veja bem, essa motocicleta eu comprei ela no passado, em novembro do ano passado. Ela é 2021, modelo 2022. Essa moto era uma moto de test ride da Royal Enfield no Rio de Janeiro. E eu gostei do estilo da moto, né? É uma café racer que remete aí aos anos 50, 60, 70, né? É um estilo café racer que me agradou muito pelo design da moto, pelo estilo da moto, né? E eu venho de moto de grandes cilindradas, né? Eu tive diversas motocicletas grandes. Uma Bandit 1200N, por acaso, foi uma motocicleta que eu andei 14 mil quilômetros de estrada com ela, eu e minha mulher na garupa, uma moto maravilhosa. E saí dela, né? Foi idiotice, mas eu saí dela e fui para uma CBR 1000RR, uma Fireblade zero. Mas fiquei com medo de assalto, né? Porque o negócio aqui no Rio de Janeiro estava desgovernado, ainda está, né? E eu acabei vendendo a motocicleta com 1000 km rodado por medo de roubo. E fiquei sem motocicleta. Aí até que eu conheci a Continental GT, né? E foi amor à primeira vista. Eu vi a motocicleta, gostei do estilo da moto, né? E fui para ela. Eu comprei essa moto com 1.500 km rodados. Vou dar um pause aqui, antes de eu continuar. Veja bem, tudo que eu falo com propriedade. Eu comecei a mexer com motocicletas, eu tinha 12 anos. 12. Eu tenho 60. Então, eu já trabalhei em autorizadas Honda, algumas. Trabalhei em autorizadas Yamaha. E sempre gostei de mexer com motocicleta, apesar de a minha formação não ser mecânica. Minha formação é eletrônica. Mas a minha paixão sempre foi motocicleta. Então eu trabalhei muitos e muitos anos com motocicleta. Bom, vamos continuar. Então quando eu comprei a moto, uma moto com 1.500 km rodado, você imagina que a moto está imaculada, né? Está perfeita, não tem nada para fazer. Só que tinha, né? Eu não conseguia andar na motocicleta, porque eu não me sentia seguro com a moto. Então eu tive que fazer um upgrade na suspensão, que é o calcanhar de Aquiles dessa moto. E eu já expliquei isso em outros vídeos aí no canal, vocês podem dar uma procurada. E eu vou falar para vocês o que realmente aconteceu com essa moto. Primeiro, eu não conseguia me sentir seguro com ela. A moto ela ameaçava tombar para um lado, tombar para o outro, e entrava no chime com muita facilidade, né? Então o que eu fiz? Com 1.500 km rodado, eu arranquei os pneus dela, tirei os pneus fora, botei 2 Metzeler LaserTech com a mesma medida do original, o dianteiro e o traseiro. Tirei o óleo da suspensão. Aí começam os problemas que poderiam ser resolvidos na fábrica, porque essa moto ela foi montada na Índia. Se você pegar o teu documento lá da Continental GT ou da Interceptor, tiver um I/Continental GT ou I/Interceptor, esse I quer dizer que é de importada, então ela foi montada lá. Então o controle de qualidade lá, nesse modelo aqui específico, simplesmente deixa a desejar demais. A canela tinha 230 ml de um lado e 320 ml do outro. Isso saiu assim de fábrica. A coluna de direção, o rolamento da coluna de direção não tinha uma gota de graxa. Estava seco. O rolamento dianteiro tinha folga axial no rolamento. A gente está falando de uma moto com 1.500 km rodado. E
Então, o que eu fiz? Eu troquei os pneus, tirei as rodas, mandei balancear as rodas, balanceamento estático, né, que tem 98% de eficiência. Os raios da moto estavam todos frouxos, entende? Então foi feito o reaperto dos raios, foi feito o alinhamento da roda, foi feito o balanceamento estático, coloquei os dois Metzeler LaserTech. E troquei as câmaras de ar também, botei câmaras de ar de 4 milímetros, que são usadas no motocross. É uma câmera bem espessa. De acessório, o que eu coloquei na motocicleta? Eu coloquei o farol de LED, que está aqui, coloquei o carregador do celular, que está ligado lá no conector de serviço da moto, coloquei o suporte do carregador de celular, coloquei o monoposto, né? Incorporei o modelo da moto, que é Dux Teluche, na motocicleta, no monoposto. Isso aqui é pintura, né? Incorporei ali o modelo da motocicleta ali. Coloquei os retrovisores da ponta de guidão, porque eu gosto, acho que dá um tchan a mais na motocicleta, no visual da moto. E outra coisa que eu fiz, coloquei a trava anti-espírito de porco, né? Que é lá no filtro de óleo. Eu botei aquele ali com a chave, porque a gente já viu relatos aí de pessoas invejosas que colocaram areia no motor da moto, colocaram parafuso lá dentro, colocaram bilha, né, de rolamento para destruir o motor. Enfim, um espírito sem luz que faz um negócio desse, né? Então, basicamente, foi isso que eu fiz na motocicleta. Outra coisa que foi feita aqui, na hora de montar esse tanque no lugar, né, o tanque, ele acaba comendo o cabo de embreagem e o cabo do acelerador, né? Então eu tive que trocar o cabo do acelerador e os dois cabos do acelerador, o A e o B, e tive que trocar o cabo de embreagem porque ele comeu aqui no tanque. Então a gente resolveu botar essa proteção de borracha aqui, que vai até aqui mais ou menos, para que isso não aconteça mais. Então, basicamente foi isso que foi feito, né? Foi feita uma revisão geral nela. Foi tudo desmontado, a roda traseira foi desmontada, a roda dianteira foi desmontada, foi feito o balanceamento estático, foi colocado os pneus Metzeler LaserTech, troquei o óleo da suspensão do 2,5 por 10W da Motul, troquei as velas, passei para velas de irídio, troquei os cachimbos de vela, que é outro problema que ela tem, que o cachimbo é de muito má qualidade, né, e acaba entrando água por aqui, né? Então eu coloquei os cachimbos da NGK, troquei os cabos também, botei o cabo da... Oh, Jesus, falhou o nome agora. Eu tenho inclusive esse vídeo aí no canal explicando aí, chama-se Checkmate Cabos de Vela. Então eu troquei o cabo e troquei o cachimbo de vela. Isso aqui é de silicone, aproveitei a borracha para não deixar entrar água no cachimbo, no castelo da vela, né? E desenvolvi um amortecedor de direção para ela, que também tem um vídeo no canal falando sobre isso, né? Um amortecedor de direção, eu desenvolvi os montantes. Um montante fica preso aqui e o outro montante fica preso lá na canela da motocicleta. Tá aí, né? O amortecedor fica ali embaixo, é bem discreto, e acabou definitivamente o problema do shimmy nessa moto, que realmente é o calcanhar de Aquiles dela. É isso aí. Então tem vídeo aí no canal, eu andando aí a 150 com ela na chuva, né? A moto estável, perfeita, conforme tem que ser. Então, assim, besteiras que deveriam ter sido feitas na montagem dela e não foram feitas, né? O controle de qualidade passou batido. Por exemplo, eu fui trocar o filtro de óleo dela, apesar dela ter só 1.500 km rodado, o filtro de óleo, eu quebrei uma chave, empenei outra, e o filtro de óleo só saiu com o alicate de regulagem. O filtro saiu todo destruído, ou seja, esse filtro nunca havia saído dessa motocicleta desde que ela saiu da linha de produção lá na Índia. Aí pergunto-lhes-vos, por que o pós-venda dessa moto é tão ruim? É ridiculamente ruim.
Deixa eu fazer uma outra observação. Vocês estão vendo que está um cabo ali, né? Aqui está um cabo aqui, eu botei um conectorzinho direto na bateria, né? Tem um fusível de proteção lá dentro. Aqui tem um carregador eletrônico, né? E ela mantém a bateria sempre carregada porque eu ando pouco com a moto. Agora, ela está com 4.000 quilômetros, agora. Mas eu comprei ela com 1.500 quilômetros rodados. Então, pessoal, a moto é ótima? É. O projeto é legal, o projeto é sensacional. Mas eles pecaram. Eu não sei se isso foi corrigido agora, ao longo de 2023, né, 2024. Esses pequenos detalhes que deveriam ter sido feitos lá na linha de montagem não foram. Foram feitas a moda samba do crioulo doido, né? Os cachimbos são de péssima qualidade. O óleo que vinha na suspensão é ridiculamente errado para a nossa condição aqui no Brasil, né? Os cabos de vela, eu já falei que são horríveis. E outro problema, no segundo dia, eu enguicei com a moto na estrada, né? Então, eu sei me safar, né? Então, o problema era aqui dentro, eram os relés, né? Eu tirei o relé estava cheio de graxa, aquela graxa branca, né? E eu botei a mão no relé, o relé estava fervendo. Aí eu tirei o relé e troquei ele de lugar, porque são 4 relés, eles são idênticos. Resolvi a pane, botei a motocicleta para funcionar, voltei para casa, era relativamente perto, alguns quilômetros da minha casa, e resolvi tirar esses relés fora e botar relé nacional, que é infinitamente superior ao relé que vem na motocicleta. Bom, basicamente foi isso que eu fiz, com a moto de 1.500 km rodados. Mas por que o pós-venda é tão ruim dessa motocicleta, na minha opinião? Pelo que eu vi lá da entrevista do CEO da Royal Enfield Brasil, né? Qualquer pessoa que tenha dinheiro para investir, chega lá, não, eu queria ser um representante da Royal Enfield no Brasil. Queria montar uma loja, montar uma boutique e tal. Pô, beleza, o cara vai lá, monta a loja, bota as motocicletas à venda e tal. Mas aí cai num problema, na assistência técnica. Os mecânicos são totalmente desqualificados. As pessoas que atendem o telefone para falar com o cliente, totalmente desqualificadas. Então, se a Royal Enfield não melhorar isso, eu estou falando nível Brasil, tá? Não estou falando nem em Rio de Janeiro só, estou falando Brasil. Ela vai perder mercado. Por quê? Porque não treinam os colaboradores da área de manutenção para serem qualificados para fazer o serviço. Por exemplo, eu já vi relatos aí das autorizadas não terem um equipamento para fazer o balanceamento estático da moto. Como assim? Como assim? Tem que ter a ferramenta. Eu, na época que eu trabalhei na Honda, nós tínhamos acesso a tudo que é informação, toda a literatura, todas as ferramentas necessárias para todos os modelos de motocicleta. A mesma coisa na Yamaha. Entende? Então, é assim que tem que funcionar, né? Então, o pós-venda é muito, muito, muito ruim. Eles pegam aqueles meninos que não entendem nem por que, como diz o ditado popular, o cabrito caga redondo, e bota esses meninos para trabalhar na autorizada. Eles não têm qualificação profissional para fazer isso, eles fazem de qualquer maneira, eles não fazem por amor à profissão, eles fazem porque eles precisam trabalhar. E isso é péssimo. A gente está falando de uma motocicleta que existe desde 1901. A motocicleta em produção mais antiga do mundo, mais antiga do que a Harley Davidson. E o projeto é espetacular. Esse projeto aqui da Continental GT é fantástico. Eu gosto demais dessa moto. O centro de gravidade dela é baixo. O freio dela é excelente. Esse by-brake, que é uma divisão da Brembo, né? A corrente D&D japonesa, os aros são Excel Takasago, né, que são aros de renome japoneses, entende? O sistema de injeção de combustível, ECU, é tudo Bosch. Então, eles usaram equipamentos top para fazer a motocicleta, né, para desenvolver a motocicleta nesse projeto específico, mas pecam na assistência técnica. Por quê? Por falta de qualificação
dos meninos que trabalham lá na oficina. Então, qualquer coisa que chega lá de errado, não, isso aí não tem garantia, isso aí foi mau uso. Como assim mau uso? Existe sim as exceções do mau uso. Né? O cara começa a botar um monte de penduricalho na moto, sem saber ao certo o que está fazendo, não é? Acaba ocasionando problemas. Isso acontece, isso já aconteceu comigo quando eu trabalhava em autorizada. Mas eu falo com propriedade. Eu não estou aqui falando do achismo, né? Porque eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu estou falando com propriedade. Então eu tive que fazer uma revisão premium numa moto de 1.500 km rodado, porque ela tinha problemas de montagem na fábrica, né? De montagem na fábrica, e porque a assistência técnica deveria ter feito a revisão dela conforme manda o manual de serviço, para isso que ele está lá, e não fizeram absolutamente nada. Então, esse é um toque que eu estou dando numa boa, eu não estou metendo pau na marca, muito pelo contrário, eu gosto da marca, a moto é legal, a moto é divertida, ela tem um torque muito bom, entendeu? Dá para fazer curva aí arrastando a orelha no chão. Eu já corri de motocicleta durante muitos anos, tanto de velocidade quanto no motocross. Então, assim, eu não sou um garoto, eu estou falando com embasamento técnico, não é? Então, o que precisa melhorar na motocicleta? Precisa melhorar o controle de qualidade da motocicleta e precisa melhorar a mão de obra para o pós-venda. Não adianta pegar um garoto e pagar para ele um salário mínimo, 2 salários mínimos e botar ele para trabalhar. E esse cara não vai resolver os problemas. De jeito nenhum. Aí o que acontece? O cliente fica insatisfeito, mete o cacete na marca, vai para o YouTube falar, vai para o Instagram falar, vai para o Facebook falar, e às vezes com propriedade, às vezes sem propriedade, né? Então, esse é o meu toque, né, pro CEO Brasil e o CEO Índia, né? Não deixa a peteca cair, a moto é legal. Ela chegou aqui no Brasil com preço justo, não é uma motocicleta premium, né? Mas ela chegou aqui com preço justo, um preço honesto, mas tem algumas coisas que tem que ser revistas, né? E, por exemplo, os parafusos dessa moto, eu troquei todos os parafusos dessa motocicleta, eu troquei, todos. Passei tudo para aço inoxidável, porque todos os parafusos estavam enferrujados. Todos, não estou falando um nem dois, é todos. Então, assim, umas encaixes de péssima qualidade, né? Sem necessidade. O que isso vai agregar valor na moto? O que vai encarecer a moto? O cara botar um parafuso com as encaixes melhor, com a qualidade melhor, não é? Nada. Mas umas besteiras que passam batidos, sabe? E acabam fazendo com que o pessoal fique puto da vida, com razão, né? E chateado, porque a moto dá problema disso, dá problema daquilo. Já vi aí vários relatos aí de problema de retificador, não é? Já vi problema de estator e tal. Mas o que é o calcanhar de Aquiles dela? Na minha visão, o calcanhar de Aquiles dela é a suspensão dianteira, que já foi resolvida. Eu botei essas válvulas de compressão de mola, tem um vídeo no canal aí explicando o que eu fiz no upgrade aqui na suspensão dianteira. E o calcanhar de Aquiles é esse. E alguns periféricos, umas besteiras que é fácil de resolver, facílimo. Basta com que o controle de qualidade seja mais eficaz. Principalmente o treinamento da mão de obra da galera que vai fazer o pós-venda da moto, né? As revisões da motocicleta. Então, é um toque numa boa, assim. A moto é muito legal. Tá pensando em comprar uma? Compra, cara. Compra que você vai se divertir. É teu estilo de motocicleta? Você vai se divertir com a moto. Eu não tenho dúvida com relação a isso. A moto é muito legal. Vale a pena você investir na motocicleta. Mas a Royal Enfield tem que rever os seus valores com relação ao controle de qualidade na hora de montar a moto e principalmente do pós-venda. Se vocês não remunerarem o profissional que vai mexer nessa motocicleta de uma forma justa e devida, vocês só vão arranjar os esgambiarra da vida aí.
que deixa os parafusos frouxos, igual a outra revenda aí que o cara fez a revisão, esqueceu de botar óleo e a moto bateu o motor, entendeu? Então são coisas que não podem acontecer, né? Principalmente numa moto tão icônica como é a Royal Enfield. A gente está falando aí de uma moto, porra, de 1901, que continua em produção até hoje. Está na mão dos indianos, beleza. Mas vamos fazer um negócio direito, vamos fazer um negócio bacana, não é? E vender motocicleta, essa é a ideia. Beleza? Esse é meu toque numa boa, né? Eu estou falando com embasamento técnico, eu tenho capacidade técnica para falar o que eu falei aqui. E o meu intuito de gravar esse vídeo é fazer com que esse vídeo chegue a quem de direito e melhore essas pequenas coisas, que são coisas pequenas, que dá para ser resolvida, não é? Dá para ser resolvida. E investir na mão de obra do pós-venda da moto. Eu sei que o cara que monta a revenda, ele quer retorno, né? Ele quer vender motocicleta que quer ter retorno. Mas e o comprador, o consumidor, como é que fica? Quando dá uma zica, tudo que chega lá, não, isso aí não tem garantia, isso aí foi mau uso. E, sabe, umas coisas assim, sem pé, sem cabeça. Valeu, galera. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreva aí, deixa seu like. Isso vai fazer o canal fortalecer e fazer com que essas informações cheguem a outras pessoas. Beleza? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo.